Levanta a mão direita comigo, todo mundo, e levanta o polegar. A gente vai fazer o sinal da cruz sobre a boca e vocês repetem a oração comigo, tá bom? Agora, lábios meus, dizei e anunciai os grandes louvores da Virgem Mãe de Deus. Agora, lábios meus, dizei e anunciai os grandes louvores da Virgem Mãe de Deus. Agora todo mundo junto para ver se vocês aprenderam, tá bom? Agora, lábios meus, dizei e anunciai os grandes louvores da Virgem Mãe de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. Meu nome é Andressa. Eu estou aqui no grupo da família, na comunidade, há 8 anos e comecei a participar no MJ. E agora sou servo do Ministério Discípulos. Boa noite. Meu nome é Maria Eduarda. Faço parte desse grupo, dessa comunidade há um bom tempo. Praticamente nasci nessa comunidade e faço parte do grupo MJ. Primeiro, eu queria que vocês virassem para a pessoa que está do seu lado. E você vai perguntar para ela por que ela vem aqui. Hoje, semana passada, semana que vem, por que essa pessoa sempre está aqui? Conseguiu saber por que a pessoa está aqui? Sim ou não? Agora, quem vai ser os corajosos que vai falar algum motivo dessa pessoa estar aqui? Pode falar, gente. Só falar. Falar assim, a pessoa que está aqui do meu lado falou assim que vem aqui porque ele precisa reabastecer. O que foi? Quais palavras que a pessoa falou? Presente de Deus? Presença de Deus. O que mais? Perseverar? O que mais? Mais um, só mais um. Hã? Buscar a santidade. Olha só, o pessoal aqui tá bom, hein, Carlos? O povo aqui tá forte. Então, sabe o que acontece com a gente? Muitas das vezes, a gente vem para a igreja, mas nós somos muito egoístas. Porque a gente vem para a igreja para buscar aquilo que é bom para mim. Aquilo que é graça para mim. Eu venho para a igreja para buscar a Deus. Eu venho para a igreja para melhorar a minha vida, para a saúde da minha família ficar melhor, para melhorar o nosso rendimento, o nosso financeiro, para a minha família estar em unidade. Eu venho para a igreja porque eu sou fraco, porque eu preciso de Deus, mas eu só venho para a igreja por causa de mim. E aí, tem a passagem bíblica que fala que não se pode acender uma vela e deixar debaixo da mesa. Tem que colocar ela em cima para que ela possa resplandecer. E é isso que nós temos que fazer. Hoje eu e a Maria Eduarda viemos aqui para falar para vocês sobre a evangelização. A nossa missão de evangelizar. Porque muitas vezes nós viemos para a igreja e nós somos egoístas em pensar só em nós. E não pensamos que nós devemos ser discípulos de Jesus. Não só nós do Ministério Discípulos, o nosso grupo tem que ser discípulos de Jesus. Mas todos nós, aqueles que seguimos Jesus, que viemos à igreja, nós temos que anunciar a palavra de Deus. E aí, Jesus chama a gente a anunciar a palavra dele de várias formas. Não só como nós estamos aqui na frente falando. Mas tem várias formas de anunciar a palavra de Deus. Você pode falar com pregações, você pode falar através da música, você pode falar através de um abraço, de uma partilha, de um cuidado com o irmão. Você pode anunciar em todos os lugares. Né, Duda? Mas o mais importante é quando nós anunciamos a palavra de Deus, quando nós evangelizamos nas nossas atitudes. Porque por muitas vezes a gente só quer falar. A gente fala, que Deus é bom, que pecado é isso, que pecado é aquilo, que eu tenho que buscar a santidade, mas eu mesmo não busco a santidade. Eu quero falar para todo mundo o tanto que viver na igreja é bom, o tanto que viver em comunidade é bom, mas verdadeiramente viver em comunidade eu não vivo. E a gente tem que pensar muito que nós temos que exercer a nossa missão, a nossa busca pela santidade também nas atitudes. Nós precisamos anunciar, nós precisamos evangelizar nas nossas atitudes. Se nós não temos atitudes, não adianta de nada. Não adianta eu falar, não adianta eu pregar, não adianta eu cantar, não adianta nada.
nós precisamos ter atitude de quem quer buscar o céu, de quem quer evangelizar, de quem quer levar o nosso irmão para o céu. E aí eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês, lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo 5, 8. Quem tiver com a Bíblia, o livro de Timóteo está lá no final da Bíblia. E aí, quando a Maria Eduarda fala que nós temos que viver, anunciar o Evangelho, pregar, evangelizar o irmão com a nossa vida, São Paulo fala para Timóteo nessa carta, nesse versículo, mais precisamente. A minha Bíblia é um pouquinho diferente de vocês, porque é Jerusalém, mas está falando basicamente a mesma coisa. Capítulo 5, versículo 8. Se alguém não cuida dos seus, e sobretudo os da própria casa, renegou a fé e é pior do que um incrédulo. Palavra do Senhor. E aí a gente estava rezando, eu e a Maria Eduarda, e aí veio essa palavra para nós. Por quê? Nós queremos evangelizar, mas a gente quer evangelizar aquelas pessoas que estão com mais dificuldade. A gente fala assim, nossa, mas tem um amigo meu lá do meu serviço, que ele está difícil demais, ele está bebendo muito, ele está saindo com muitas. Ah, tem um amigo meu da faculdade que ele não conhece a Deus, que ele não sabe de nada. E aí você quer evangelizar longe, mas você não quer evangelizar quem está perto. Você não consegue evangelizar aqueles que te veem todos os dias, que estão os mais próximos de você. E aí a palavra de Deus vem e fala para nós, se você, sobretudo, esquecer os da sua casa, você é pior do que um que não acredita. Eu acho bom que a palavra de Deus, assim como ela abraça a gente, ela também bate na gente, né? Ela vem e derruba. E aí fala assim, se você não ajuda os que estão na sua casa, a sua família, é pior do que aquele que nem acredita em Deus. E aí, essa foi a missão que Deus deu para nós hoje. Para poder tratar a forma mais simples, mais fácil dos filhos conseguirem evangelizar os pais conseguirem evangelizar os filhos, os irmãos se evangelizarem, evangelizar o seu pai, sua mãe, o avô, o tio, aqueles que estão mais próximos de você. Porque não é uma coisa que eu e a Maria Eduarda quisemos falar para vocês, é uma coisa que está na palavra de Deus. E se está aqui, já tem anos que isso precisa ser tratado nas famílias. E nós, por muitas vezes, quando a gente se pega pelo ativismo da igreja, a gente chega na comunidade, quer servir, vamos servir, sai, vai em missão, vai em tal retiro, e vai fazendo as coisas. E acaba que a gente se perde. A gente se perde da nossa família. Porque qual realmente é o intuito da nossa comunidade? É buscar ser mais família, ser família santa. E se eu não busco isso, eu também não estou vivendo o que a minha comunidade me diz, o que a igreja me diz. E por muitas vezes eu quero sair, quero fazer as coisas, eu esqueço dos que estão na minha casa. Eu esqueço dos filhos, eu esqueço dos meus pais, eu esqueço dos meus irmãos. E a gente só vai esquecendo e fica no esquecimento. E depois a gente se pergunta, meu Deus, o que eu fiz? Por que essa pessoa me trata desse jeito? Por que essa pessoa está desse jeito? E às vezes a culpa é nossa, porque nós não fazemos a nossa missão de verdade. Porque nós não buscamos de verdade. Porque por muitas vezes nós somos realmente pessoas duas caras. Uma cara na igreja e outra cara dentro de casa. Por muitas vezes os jovens são assim. Na igreja é todo santinho, todo bonitinho. Às vezes até usa uma saia longa e tal. Mas chega dentro de casa mal conversa com os pais. E assim também são os pais para conosco. Às vezes no grupo é o top. É o casal top. Mas chega dentro de casa, não tem conversa com os filhos. Não tem paciência com os filhos. Então a gente tem que pensar muito sobre isso. Qual é a minha missão de verdade? A minha missão é evangelizar e em todos os lugares, principalmente dentro da minha casa. Porque nós só estamos aqui hoje porque nós somos família. Primeiro vem a nossa família, vem Deus que está dentro da nossa família. Se a gente não consegue viver a nossa família,
se a gente não consegue viver a santidade da nossa família, dificilmente nós vamos conseguir viver uma santidade verdadeira dentro da igreja. Esse é o nosso chamado, é ser família. E família, por muitas vezes, não é só o pai e a mãe, não é só o casal, não. Ser família é ser jovens também, é ser crianças também. E nós temos que respeitar a idade de cada um. Nós não temos a responsabilidade que todos os casais têm. Nós não temos a responsabilidade de criar filhos. Mas as nossas responsabilidades, por mais que talvez sejam poucas, mas nós precisamos viver elas bem vividas e precisamos saber que elas são responsabilidades. Fazer poucas coisas, mas as faça bem. E é assim que Deus faz conosco. Por isso que nós não nascemos já com 40 anos, nós apenas nascemos com uma criança que começa a engatinhar, depois dá os primeiros passos, tendo as primeiras responsabilidades, para quando sim, nós demos o nosso sim, na vocação que Deus nos chamou, nós possamos ser maduros o suficiente para buscar a santidade na vocação que Deus nos chamou. Eu queria fazer uma pergunta para os jovens daqui. Levanta a mão todos os jovens para mim, bem alto. Levanta a mão. Fica a mão levantada, não abaixa. Levanta a mão alto, vocês estão abaixando. Todos os jovens. Quem aqui dos jovens, os pais não estão aqui na igreja, abaixa a mão. Quem os pais estão aqui na igreja, levanta a mão mais alta. Agora olha todo mundo para eles, deixa a mão levantada. Pode abaixar, por favor. E agora aqui os casais, levanta as mãos os casais. Quem aqui os filhos participam da igreja, abaixa a mão. Tá bom, pode abaixar, por favor. Por que a gente perguntou isso? Porque tem formas diferentes da gente conseguir conversar e tratar os nossos filhos. Nossos não, né? Vocês, porque eu não tenho filho. E aí, a gente fica conversando com os jovens, partilhando, vivendo essa nossa vida de evangelização, por mais pequena que seja, por mais curta que seja, e a gente percebe algumas coisas que têm sido dificuldades, tanto para os pais quanto para os filhos. Sendo que a nossa casa, os nossos amigos, a nossa escola, a nossa faculdade, o meu serviço, o meu emprego, são as pessoas que me vê todos os dias, certo? São as pessoas que estão comigo diariamente. Então, essas pessoas são as pessoas que mais têm que sentir a minha mudança. E as pessoas que mais me conhecem. Tanto o meu lado bom, quanto o meu lado ruim. E, às vezes, é muito mais difícil você tratar bem, você elogiar, você evangelizar aqueles que estão muito próximo de você. Só que a gente veio tentar conversar um pouco com vocês, que não é um bicho de 7 cabeças. Não é muito difícil. É difícil, porque a gente também vive isso, né? A gente também vive isso. A gente não é santo, a gente não tem a família perfeita e está aqui na frente falando para vocês. Nós fomos escolhidas para poder falar um pouco. E aí, a gente queria falar um pouco para os pais. Primeiro, os pais que têm filhos, tanto criança quanto jovem, acreditem no potencial dos seus filhos. Valoriza ao máximo todas as coisas boas que seu filho tem. Porque por mais que eles fiquem com vergonha de vocês elogiarem, eles ficam muito felizes em saber que você reconhece aquilo que ele faz que é bom. Os filhos precisam sentir os pais ali perto. E aí, às vezes, o pai está ali para poder mostrar que ele está errado, para poder repreender, para colocar de castigo, mas o pai não elogia quando a criança faz algo que é certo. O pai não agradece o filho que está fazendo aquilo que é bom. E aí isso é uma forma que você não está evangelizando a sua casa. E às vezes as pessoas não concordam, mas os nossos maiores evangelizadores são os nossos pais. Os nossos pais têm que ser os nossos maiores evangelizadores. Porque se nós não temos uma vivência santa dentro de casa, nós não vamos ter um modelo. Um modelo de santidade, um modelo de quem busca de verdade a fé. De quem realmente busca de verdade viver o que é santo, viver o que é do céu. Se os nossos pais,
eles são, igual eu falei anteriormente, duas caras. Uma cara na igreja, outra cara em casa. O jovem, ou até a mesma criança vai ficar, gente, mas o que está acontecendo aqui? Essa santidade é boa mesmo? É dessa forma como as pessoas falam? E às vezes, os pais não sabem lidar com isso. Porque por muitas vezes, não tem uma conversão verdadeira. E aí não sabem levar os filhos, não sabem evangelizar os filhos. Não sabem falar assim, igual a Andressa falou. Cada característica, cada coisa boa da tua criança, do teu jovem, fala. Nossa, você é bondoso, você é estudioso. Você vai vencer na vida. E por muitas vezes, o que os jovens mais ficam perdidos no mundo é porque eles não veem um sentido na vida. Eles olham e falam, gente, mas o que é a vida? Para que a vida? Qual é o sentido da vida? E por muitas vezes, os pais não sabem passar para eles. Não sabem dar segurança. E é isso que os filhos mais precisam, da tua segurança. Pai, você é um homem de Deus. Você é o chefe da casa. Seja pai, seja um santo pai, para ser modelo para os teus filhos. Para os teus filhos homens, para que eles sejam verdadeiramente homens. E para as tuas filhas, mulheres, para que elas olhem para você e falam, eu vou querer casar com um homem parecido com o meu pai. Mães, sejam ternas, cuidem bem dos teus filhos. Para que os meninos, eles possam olhar e falar, eu quero me casar com uma mulher que seja parecida com a minha mãe. E que as meninas possam olhar para as mães e falar, eu quero ser dessa forma. Eu quero ser uma mãe desse jeito, terna, corajosa, forte. Vocês são os nossos maiores modelos. Por favor, não deixe que o tempo passe, para que vocês um dia percebam isso e seja tarde demais. Lá na palavra de Deus em Efésios, fala assim, pais, eduquem os vossos filhos. Eduquem os vossos filhos, vou até ler a palavra que ele falou. Mas não dê aos vossos filhos motivo de revolta contra vós. O que a Maria Eduarda falou. Às vezes você é de um jeito num lugar e com o seu filho você trata diferente. Você trata o seu sobrinho melhor do que você trata o seu filho. Porque o seu sobrinho faz coisas que você gostaria que seu filho fizesse, seu filho não faz. E você trata ele melhor do que o seu próprio filho. E os pais são sim o espelho para os filhos. Com certeza os pais são espelhos para os filhos. Lógico que a gente não pode generalizar, falar assim que todo filho vai ser igual ao pai. Até porque tem pais que são ruins e os filhos conseguem ser bons e também o contrário. Mas, de qualquer forma, o filho tem aquilo ali dentro. Ele tem um pouquinho do pai e da mãe dentro dele. E aí os pais têm que saber educar os filhos, saber corrigir, saber ter o tempo certo. Sabe o que acontece muito? Tenho certeza que a Maria Eduarda vê isso também no MJ. A não ser que o pessoal do MJ for mais santo que a gente. Mas tem gente lá no Discípulos que trata o pai e a mãe como melhores amigos. Meu pai e minha mãe é meu melhor amigo. Eu chamo ele de véia, bate aqui, eu saio, não falo com ele. Não aviso que dia que eu saio, não aviso que dia que eu volto. Não aviso onde que eu vou, se eu estou saindo para a festa, eu estou indo para a igreja. Não falo o que eu ando comendo, bebendo, fazendo, andando, vestindo. Porque o pai e a mãe se tornou tão amigo, tão de boa, tão jovem, que não sabe mais colocar autoridade sobre os filhos. Infelizmente, acontece. Tem casas que a gente vai fazer partilha, a gente pede bênção para o pai e para a mãe do jovem, chama de senhor e senhora, e os pais não aceitam. Porque ele acha que ele é jovem, ele é amigo dos filhos dele. Ué, mas o que tem a ver? Você não pode ser um amigo e ser mais velho? E aí, o que a gente gosta do pai que está perto, da mãe que preocupa, que pergunta, que quer saber onde você está andando. Às vezes tem jovem que não quer saber de nada, que não quer avisar nada. Mas aí cabe ao pai saber falar com seu filho. Infelizmente, a gente não conseguiu ir no médico, pedir para ele uma bula e falar assim, olha, você vai fazer isso, 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 seu filho vai estar top. Vai estar beleza, vai virar santidade. A gente não consegue uma bula assim.
Até porque eu sou de um jeito, a Maria Eduarda é de outro jeito. Os seus filhos são de outro jeito, os seus filhos são de outro jeito. Mas o pai e a mãe têm que ser amigo, mas tem que saber ser amigo, conversar, brincar, sair junto e falar assim, olha, hoje não. É assim. Vamos fazer assim. Amanhã, quem sabe, talvez, saber educar os seus filhos do jeito certo, no momento certo. Como você vai fazer, eu não sei. Mas tem uma pessoa que sabe, é Deus. É só o Espírito Santo que ajuda a gente. Sem ele a gente não consegue. Exerça a sua autoridade de pai e mãe. Nós, filhos, precisamos que vocês exerçam a autoridade de vocês. E quando a Andressa fala sobre amizade, eu vejo muito que os pais, eles têm uma falsa ideia do que é amizade, às vezes. É bem aquele amiguinho, bem falciane mesmo, que tudo tá bom, tudo tá tranquilo, mano a mano. Mas a amizade, a gente sabe que não é assim. O amigo verdadeiro, ele vai falar assim, você tá errado. Não vai por aí, você está errado. E esse é o tipo de amigo que nós queremos que nossos pais sejam conosco. Que vocês sejam para conosco. Sejam amigos, mas amigos verdadeiros e não amigos falciane. E exerçam a sua autoridade de pai e mãe. Olhe para o seu filho, fala que ama. Sai com o seu filho. Não fique o tempo inteiro nas missões. Vocês têm filhos em casa. Presente de Deus para vocês. E vai ser melhor ainda se você descobrir no seu filho um amigo verdadeiro. Quem encontrou amigo encontrou o tesouro. Além dele ser um presente, o seu filho é um tesouro. Se você exercer a sua autoridade de pai e mãe e você saber o que realmente é uma amizade verdadeira. Outra coisa que eu queria falar é sobre a responsabilidade que vocês colocam sobre os filhos, independente da idade. A gente sabe que tem que ensinar a criança desde pequeno a fazer as coisas, para aprender o que é certo e o que é errado. Que ele não pode fazer o que ele quer. E aí os pais falam assim, fala para o filho, filho, vai lá guardar seus brinquedos. Aí o filho não vai. Aí fala de novo, guarda seus brinquedos, o filho não vai. A terceira vez o pai vai lá, bate, briga, deixa o menino de lado, guarda os brinquedos. Seu filho não aprendeu desse jeito. E aí você fala para o seu filho, não sei, fala assim, olha, eu vou deixar o carro, seu filho que é mais velho, vou deixar o carro aqui, você leva ele para mim no Lava Jato, quando eu chegar mais tarde do serviço, o carro está limpinho, prontinho, beleza. Aí você chegou, seu filho não levou o carro no Lava Jato. Aí você já começa a xingar, a brigar, que você dormiu o dia inteiro, que você não trabalha, que você não faz nada. Isso não é evangelizar. E isso não é educar o seu filho. Infelizmente. As palavras que o pai e mãe têm sobre os filhos são palavras de bênçãos. Assim como o filho tem que pedir bênção para o pai e para a mãe. Mas também tem palavras de maldição, que tanto a mãe quanto o pai pode jogar sobre o filho. A palavra de Deus fala isso. Eu falei para a Duda quando a gente estava rezando, que tudo a gente ia falar, ia colocar passagem bíblica para mostrar que isso não é eu e ela reclamando dos nossos pais. Ou reclamando para vocês que seus filhos estão falando isso. Não é, isso está na palavra de Deus. Pai e mãe têm bênção sobre os filhos, mas também tem palavras de maldição. Então, quando você fala assim, meu filho não faz nada, ele vai continuar não fazendo nada. Quando você fala que seu filho não presta, ele vai continuar não prestando. Seu filho não te obedece, ele vai continuar não obedecendo. Porque são palavras que você está jogando sobre os seus filhos. E, infelizmente, acontece demais. Demais. Tem que saber conversar, tem que manter o diálogo. Tem que saber como tratar o seu filho e o filho como ele falar com seu pai. Uma das coisas que mais ajuda nisso é o nosso temperamento. Tem certeza que no grupo tem pregação, né? Sobre os temperamentos. Todos os temperamentos que as pessoas têm. E aí você tem que estudar sobre o seu temperamento, saber o que é melhor, como você tem que tratar o seu filho, o seu esposo, o seu tio, sua mãe, não sei. Mas saber como conciliar, como dar a volta por cima assim, e ainda assim conseguir evangelizar. Sem brigar que eu digo, lógico que a briga, a discussão é uma educação. Mas aquela briga que não vale de nada, que são só palavras jogadas em vão, xingamentos, palavrões que não ajudam em nada. E uma vez eu vi uma carta no site do professor Felipe Aquino, que era uma carta de um filho para todos os pais do mundo. E ele falava assim, pai, mãe,
Se você grita comigo, você me ensina a gritar. Se você é mal educado comigo, você me ensina a ser mal educado. Se você xinga, você me ensina a xingar. E a carta vai mais ou menos nessa direção. E ele fala: pais, sejam os nossos exemplos. Sejam Nossa Senhora, Nossa Maria, sejam nosso José. A exemplo da Sagrada Família. Sejam os nossos exemplos. E uma coisa que eu conversava muito com a Andressa, a gente até conversou um pouco sobre a pregação, que foi que nós filhos, nós queremos ser o testemunho vivo, o testemunho pleno do amor dos nossos pais, um para com o outro. Por muitas vezes, nós jovens, nós filhos, nós não conseguimos ser testemunhas do amor que o pai e a mãe têm. Às vezes o jovem, a criança olha para o pai e fala: gente, será que meus pais se amam mesmo ou não? E nós queremos ser esse testemunho vivo. Nós queremos poder falar para todo mundo: meus pais se amam. Meus pais, eles realmente vivem o que é ser Sagrada Família. Meus pais fazem parte da comunidade Família Santa. E realmente é uma das coisas que eu mais me orgulho, já falando um pouco de mim, dos meus pais fazerem parte da comunidade Família Santa. E por muitas vezes, quando eu tentava imaginar nossa família fora da comunidade, eu não conseguia imaginar. Eu olhava e falava assim: gente, não tem como eu imaginar minha família fora dessa comunidade. Não tem como. Porque eu olho e falo: gente, é praticamente como se nós nascêssemos, como se Deus já realmente designou: vocês serão família santa. E realmente é uma das coisas que eu mais me orgulho na minha família. E é isso que nós pedimos, nós filhos, por favor, deixem-nos ser testemunhas do amor de vocês dois, do casal. Mostrem para os seus filhos o quanto vocês amam um ao outro. Se beijem perto dos seus filhos. Faça uma demonstração de amor perto dos seus filhos. Homens, às vezes, levem buquês de flor para sua esposa, dando para ela perto dos seus filhos. Mães, esposas, vai até mesmo no lavar de vasilhas, no fazer de comida, mostra o quanto você ama o seu esposo. Mostra que por aquele amor fecundo, que Deus, que fez desse amor fecundo, nos trazer a vida. Porque às vezes, se a gente não vê o amor do casal, a gente fala: gente, é uma nova forma da gente questionar a vida, de questionar o sentido da vida. Por que eu estou aqui? E é uma coisa que a gente vê muito assim, nos jovens, nos nossos grupos. Os pais não se amam, não se demonstram que amam, não tem comunicação dentro de casa. E o jovem fica assim: o que eu faço da minha vida agora? Porque não houve um modelo verdadeiro de família santa dentro de casa. Mas além de falar para os pais, nós também viemos falar para os filhos. Porque independente de quem é pai, também é filho. E tem os jovens que estão aqui. A partir do momento que os jovens, os filhos, veem essa vida dos pais, a unidade, é mais fácil para eles acreditarem e conseguirem seguir em frente. Jovens, tenham palavras sadias ao conversar. Tome cuidado com as palavras que você fala, as palavras que você fala com seus amigos, com seus pais. Às vezes você não pensa nas palavras que você está escutando e você está pronunciando e só fala por si só. Tome cuidado com as palavras. Existe um momento oportuno e inoportuno para cada palavra. Para tudo que você for fazer, para os lugares que você quer ir, para os lugares que você não quer ir, mas você precisa ir, para as coisas que você quer fazer, as coisas que você não quer e você precisa fazer. Os jovens às vezes fala, age sem pensar. E aí a gente tem que pedir o Espírito Santo para estar conosco. Pedir o nosso anjo, falar assim: olha, quando eu for fazer coisa errada, que você me puxa, que você coloca alguém na minha frente para me derrubar.
mas que eu não faça. Porque tem que ser com determinação. Determinação nas palavras, nas atitudes, na castidade, na vida dos relacionamentos, independente qual relacionamento, se for namoro, se for noivo, se for com os pais, se for com os amigos, professores. Respeitar as autoridades, tanto dos pais quanto qualquer pessoa. Quem somos nós? Às vezes a gente acha que nós somos top, que a gente já sabe de tudo, já pode seguir em frente. Mas ainda existe muita coisa para passar. Saiba reconhecer a sua idade. Saiba respeitar aquilo que você deve fazer e aquilo que você não deve fazer. Reconheça o seu momento e viva feliz esse momento que você tem. Porque esse momento um dia vai passar. E você vai se arrepender de não ter vivido ele de forma santa, de verdade. E jovens, vocês são o futuro da igreja. Um dia vocês estarão aqui no meio destes casais também. Vocês são o futuro da igreja. Então, se a gente não começa a caminhar desde já para a santidade, buscando realmente o céu, do que vai ser a igreja? Me explica do que vai ser a igreja. Porque um dia todos nós iremos passar. E os mais novos vão tomando o lugar dos mais velhos. E se não existem jovens na igreja, a igreja vai ficando velha. E vai passando, e um dia passou. E acabou. Não é igreja una e santa, mas às vezes o templo, as pessoas. E aí por muitas vezes a gente vê igrejas que tem só senhorzinhos. Não se vê jovens. Às vezes a gente olha aqui para o santuário e realmente é uma das exceções. Por muitas vezes somos exceções. Quantos jovens não tem aqui? Graças a Deus. Mas existem paróquias pelo mundo inteiro onde não existem jovens. Porque os jovens foram deixando passar. Ah, não, depois eu me converto, depois eu me converto, depois eu me converto. E não se converteu. E os jovens não estão mais na igreja. E onde será o futuro da igreja se estes jovens não estão na igreja? Onde será o futuro da igreja se as nossas crianças não estão aqui? Graças a Deus nós somos exceção, porque as crianças estão aqui, os jovens estão aqui. Mas por favor, jovens, vocês são o futuro da igreja. Não desperdicem esse tempo. A juventude é preciosa. Foi Deus quem criou cada etapa da vida. E todas as etapas, que elas sejam bem vividas, de forma santa. Não tenham medo de ser diferentes. Papa João Paulo II fala pra gente, jovens, não tenham medo de ser santos. E ele ainda fala mais. Na Jornada Mundial da Juventude, que ele mesmo fundou para conhecer os jovens, para viver com os jovens, ele fala assim, se você souber aquilo que Deus quer de você, você vai colocar fogo no mundo. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos da força dos jovens, da alegria dos jovens, determinação. Falar assim, não vou ouvir esse tipo de música, não vou andar com essas pessoas. Eu vou fazer as minhas orações, eu vou andar com pessoas que são santas. Eu vou conversar, vou brincar, vou sair, divertir, comer, mas com as pessoas que me ajudam. Que caminham para o céu comigo. Pelas pessoas que são melhores do que eu, porque quando eu cair a pessoa vai segurar na minha mão e vai me levantar. Porque se eu for andar com pessoas que são mais fracas do que eu e eu querer converter elas, eu ainda preciso de alguém mais forte para me ajudar quando eu estiver caindo. Sozinha a gente não consegue. A gente não consegue. É muito difícil. É uma montanha russa. Às vezes você está assim, ó, beleza, tranquilo, e às vezes você já está sendo levado. A onda do mar que te leva assim, ó, quando você vê, você está afundando já. E é muito difícil. A gente precisa reconhecer os nossos erros, reconhecer aquilo que nós temos de melhor e aquilo que são as nossas maiores fraquezas. E pedir para Deus que Ele possa nos ajudar. E além disso, a gente quer falar coisas que são para a família, para todos. Mantenha o diálogo dentro de casa. Quando os seus filhos saírem, pergunta para ele, e aí, você foi com quem? Foi legal lá? Vocês comeram, beberam, saíram? Fizeram o que de legal? Ah, eu saí com seu pai. Não, eu fui na casa da sua avó.
Você acredita que aconteceu isso? Isso é manter o diálogo. Diálogo não é tão difícil assim. Não é você sentar, marcar um horário, sentar com seu filho e falar assim, como que foi essa segunda-feira? E a terça? E a quarta? O que você vai fazer sábado? Vai sair com quem? Isso não é um diálogo. Assim como os filhos. Chega em casa e conta para o seu pai como que foi a sua escola. Como está sendo difícil fazer suas provas. Como que na faculdade está complicado você conciliar o seu trabalho, a sua faculdade. Nossa, eu mudei de serviço agora. Recebo nada, dá nem para ajudar dentro de casa. Dá nem para comprar as coisas que eu preciso. Mas estou começando agora. E o pai e a mãe saber ajudar o seu filho ali, naquele momento. Como que foi seu primeiro dia de serviço? Depois de 1 mês, 2 meses, você quer trocar? Tá legal? E é realmente isso, manter o diálogo na família. Sem o diálogo, nós não conseguimos viver verdadeiramente a família. Sem o diálogo, nós não conseguimos realmente viver santamente a família. Não adianta só a gente colocar o joelho no chão e rezar. Nós temos que ter atitudes. E é para isso que nós viemos falar com vocês. A nossa missão é evangelizar, mas também é com atitudes. Jovens, tenham atitude de quem quer buscar a santidade. Casais, tenham atitude de quem quer buscar a santidade. Ensinem as vossas crianças e ensinem os jovens que estão aqui a buscarem a santidade. Porque, querendo ou não, vocês são um pouco mais vividos que nós. E talvez nós não conhecemos o mundo como vocês conhecem. Então, ensine a nós. Aos pais que não têm os filhos que participam da igreja, ou que os filhos participam de vez em quando, têm dificuldade, vocês sabem mais do que eu. E quando você obriga o seu filho, é muito mais fácil dele não fazer. Já aconteceu vezes de pai ir lá em cima dos discípulos falar para mim assim, meu filho está com dificuldade na faculdade, a faculdade dele está levando ele para pensamento só pro buraco, meu filho está com dificuldade no namoro, eu estou falando para ele assim que ele só vai sábado para a festa se ele vir quinta para a igreja. Aí o filho ia, ele sentava lá, ficava fechado, quando a gente começava a rezar ele descia. Porque ele está sendo obrigado. Aí às vezes eu falo assim, não, a gente vai sentar aqui, a gente vai ler a palavra hoje e vai rezar o terço, agora, todo mundo. Porque é assim que eu vou alcançar a santidade na minha família. Mas você obriga o seu filho a rezar. Existem, infelizmente, mas existem muitos pais que participam no santuário, que participam da nossa comunidade, que tem muitos filhos que estão passando por dificuldades. A gente conhece alguns que até viveram conosco nos grupos de jovens, e já não vivem mais. Às vezes vêm na missa, às vezes não vêm. Tem filhos que estão se deixando levar pelo namoro desregrado. Tem filhos que se deixam levar pelas bebidas alcoólicas. Tem filhos que se deixam levar pelo homossexualismo, que está tão presente agora na nossa vida. Tem filhos de todas as formas. E o nosso coração dói de ver os nossos amigos que estão se perdendo. E eu imagino o coração de vocês. Mas pais, não é obrigando, não é forçando a barra, é saber conversar, é saber viver com seus filhos. Eu fico assim, porque essa semana a gente estava rezando, e a visualização que Deus me deu foi que tinham sacos como se fossem sacos de arroz, que estava muito cheio, muito cheio, muito cheio. E aí ele estava transbordando. E aí esse saco rasgou, e do saco saiu coisas ruins, lavagens, sujeiras, porcarias, só aquilo que não presta. E eu fiquei muito preocupada. Eu falei, nossa, que triste saber que isso está acontecendo. E aí eu fui rezar um pouquinho, e Deus falou para mim assim, não é triste, isso é bom, porque está limpando, está esvaziando aquilo que é ruim. Porque não adianta estar cheio de coisas ruins e tentar preencher com coisas boas. Pais, cuidem dos seus filhos, filhos, cuidem dos seus pais, evangeliza dentro da sua casa, seja essa família viva.
Se for preciso tirar tudo aquilo que for ruim, que tira. Que você reze pelos seus filhos, que seus filhos conversem com seus pais. Mas não se deixa levar por essas ondas que são mais fortes que nós e quer nos derrubar. Amarra na sua mão, na mão da sua esposa, na mão dos seus filhos, da sua mãe, da avó, do tio, de todo mundo, e coloca lá assim, ó, bem longe, bem longe, bem longe, segurando lá na areia mais firme. Porque quando a onda tentar te derrubar, você tá firme lá, ó. Vai ter a corda para te puxar. É muito triste e é muito difícil para a gente poder falar isso com vocês, mas era o que Deus falava no nosso coração. E aí agora a gente quer rezar um pouquinho com vocês. Aliás, vocês rezar pela sua família. Os filhos rezar pelos seus pais, pelos seus irmãos, pelas suas avós. Os pais rezar pelos seus filhos. Reza pela sua família agora. Da forma como você sentir melhor. Sentado, em pé, de joelho, eu não sei. Eu não vou obrigar ninguém a fechar os olhos. Não vou pedir para vocês fazerem nada. Porque você sabe a forma mais fácil, mais simples de você conseguir conversar com Deus. E vai pedindo para Deus nesse momento, para que Ele possa resgatar dentro do seu coração, dentro da sua casa, aquilo que está mais sujo, aquilo que está mais fundo no buraco, aquilo que está mais difícil. Que o Senhor possa resgatar o diálogo, a confiança, o amor, o respeito, a força de vontade, a autoridade, o conselho, sabedoria. Que o Senhor possa resgatar a alegria, a união. Que o Senhor possa resgatar o amor, o saber conversar, o saber segurar as minhas palavras, o saber o meu momento, reconhecer os meus erros, ser humilde, ser simples. Que o Senhor possa vir neste momento sobre todas as famílias que estão aqui, que estão nos assistindo, sobre as famílias que não estão, porque as famílias são as que estão mais sofrendo, que mais estão sofrendo atualmente.